Olá, eu sou Soraya Davi e este é o Medicina e Saúde que chega até você através das nossas plataformas da internet. No mês de abril, lembramos o Dia Mundial de Combate ao Câncer, no dia 8, e também a prevenção do câncer de esôfago, marcada pela campanha Abril Azul. Por ano, o Brasil diagnostica 704 mil novos casos de câncer, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Os números nacionais confirmam a alta prevalência da doença, ainda cercada de mitos, medos e tabus. Para falar sobre o assunto, eu converso com a oncologista clínica, a doutora Aline Bobato Lara, do Centro Médico Gastroclínica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Soraya. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom conversar com você, viu? Doutora, vamos começar falando um pouquinho sobre os 3 tipos, se é que a gente pode quantificar, né, os 3 tipos mais comuns de câncer e quais são os que mais matam? Então, assim, os tipos mais comuns de câncer, a gente tem que diferenciar um pouco homem e mulher, né? O mais comum de todos, a gente até tira um pouquinho da estatística, que é o câncer de pele não melanoma. É aquele câncer que basicamente é diagnosticado e tratado pela dermatologista. Poucas vezes chega a nós oncologistas porque são tumores menos agressivos, né? Depois do câncer de pele não melanoma, nas mulheres o mais comum é o câncer de mama. Algumas regiões do país ainda temos o câncer de colo de útero se invertendo como mais comum. Nos homens, o câncer de próstata. E em segundo lugar vem o câncer coloretal, tanto nos homens quanto nas mulheres. É importante a gente também falar do câncer de pulmão, que não está aí no top 2, mas é um dos que mais mata no mundo inteiro. Puxa vida, né? E é verdade que existem mais de 200 tipos de câncer? Existe, Soraya, até porque câncer é um nome genérico, né, para um grande conjunto de doenças. E mesmo quando a gente fala de um câncer de um órgão específico, a gente tem mais de um tipo de câncer. Por exemplo, mais de um tipo de câncer de mama. Então, é um termo muito genérico para algo muito complexo, né? Certo. Bom, e quando a gente fala em câncer, esse tipo de doença está sempre relacionado ao fator hereditário, doutora? Não, na verdade, a grande maioria dos cânceres, eles estão relacionados a fatores ambientais, que a gente já comentou em algumas oportunidades, né? Mas aqueles hábitos de vida não saudáveis, né? Tabagismo, uso excessivo de álcool, obesidade, sedentarismo. A grande maioria dos cânceres estão relacionados a esses fatores ambientais, exposição a agrotóxicos, entre outros. Mais ou menos aí 10%, em alguns tipos de câncer chega a 20%, é que esse câncer pode ter algum fator hereditário. Entendi. E quando a gente pensa em principais fatores de risco para o câncer, o que você poderia falar a respeito deles? Então, são esses ambientais. É óbvio que vai mudar de câncer para câncer, né? Mas, de uma forma geral, o primeiro fator de risco é a idade, né? Então, a grande maioria dos cânceres eles vão acontecer a partir dos 40, 50 anos e por isso que a grande maioria dos exames de rastreamento começa a partir dos 40, 45 anos. Exato. Tabagismo, sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de álcool, muito consumo de carne vermelha e poucas fibras, né? Aí a gente já pensa na região sul do país, né? Exatamente, exatamente. E a gente não pode deixar de mencionar o vírus do HPV também, que é relacionado ao câncer de colo de útero na mulher, alguns cânceres de cabeça e pescoço, câncer de pênis no homem. Então, é muito importante a gente lembrar e que temos a vacina para meninos e meninas, né? Certo. Eu quero te fazer uma pergunta sobre câncer coloretal, mas antes, existe algum estudo, tem alguma forma de se levantar dados da nossa região aqui com relação à prevalência dos tipos de câncer, doutora Aline? Ainda não foi feito nada. Na realidade, o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, a cada mais ou menos 2 anos, eles soltam uma estimativa, chama Estimativa Brasil, certo, em que eles estimam os tipos mais comuns de câncer no Brasil em geral e por região. Então, região sul, no máximo no estado do Paraná, né? A região sul segue muito o Brasil mesmo em termos
de estatística, em que os mais comuns realmente são mama e próstata, colo retal em segundo lugar. Da nossa região especificamente do Oeste, eu desconheço que a gente tenha alguma análise tão profunda assim, mas eu acho que é algo interessante de a gente pensar do ponto de vista de pesquisa futura. É, porque nós temos aqui instituições que são referências nacionais, né? O OPECAM hoje, a gente pode até citar, né? E centros de oncologia muito acentuados, né? Com serviços muito interessantes. Então, é uma doença prevalente com uma estimativa muito alta para o futuro, né, de aumento. Então, é interessante a gente também ter acesso a esse tipo de informação, né? Você falou da questão do fator de idade, né? Quando a gente falava em câncer há algumas décadas, a gente já pensava numa pessoa de mais idade, uma pessoa mais velha. E hoje, por exemplo, o câncer coloretal, que é uma coisa que eu tenho contato com alguns médicos também da área, eu converso com alguns e eles se assustam com alguns casos, alguns diagnósticos de pessoas jovens, com menos de 30 anos, na faixa dos 30 anos. Isso está sendo comum, doutora Aline? Esses fatores externos, vocês conseguem visualizar ou diagnosticar ou fazer uma análise de quais fatores estão sendo mais importantes nesse diagnóstico? Essa é a pergunta que está todo mundo se fazendo, Soraya. Então, de uns anos para cá, no mundo inteiro tem se visto um aumento da frequência de câncer coloretal, câncer de mama também, em pacientes mais jovens, né? Tanto que, dos últimos 2, 3 anos, a colonoscopia passou a ser recomendada a partir dos 45 anos e não dos 50, porque realmente tem se visto a redução da idade de apresentação. Aí a gente tem 2 fatores importantes. O fator hereditário está relacionado principalmente a esses casos muito jovens, extremos, né? 25, 30 anos. É muito importante a gente questionar esse paciente sobre história familiar e testar esse paciente para alguma síndrome hereditária de predisposição ao câncer. Mas o segundo fator é o ambiental. E essa é a pergunta que todo mundo tem se feito, porque muitos desses pacientes a gente faz o teste genético e não encontra fator hereditário. Então existe uma questão de hábito de vida, estresse, trabalho, alimentação que mudou ao longo do último século e que a gente ainda não sabe exatamente qual fator, mas a gente entende que está sendo impactado nessa apresentação do câncer mais precoce. Certo. Bom, após o diagnóstico do câncer, né, o difícil diagnóstico do câncer, o que a pessoa deve fazer, doutora Aline? Quais são as alternativas de tratamento que existem hoje de maneira eficaz? Acho que o primeiro ponto é procurar uma equipe especializada, né? Eu costumo dizer que eu não trato o câncer sozinha, né? Nós precisamos, além do médico oncologista, o trabalho com, muitas vezes, o médico cirurgião, o médico radioterapeuta e equipe multidisciplinar. Então, enfermeira oncológica, fisioterapeuta, nutricionista, algumas vezes fono. Então, se cercar de pessoas que você confie, acho que esse é o ponto fundamental. O paciente tem que confiar no tratamento e nos profissionais que estão cuidando dele. Se cercar de pessoas que o apoiem, então ter uma boa rede de apoio e ficar tranquilo dentro do possível, né, que tudo que pode ser feito está sendo feito. Então, embora seja um diagnóstico muito difícil, eu costumo dizer que o desconhecido é que traz receio, né? Então, até a gente começar, até o paciente entender como que vai ser essa jornada, esse é o momento de maior receio. Depois, entendendo a sua rotina, contando com pessoas em que você possa confiar, a jornada fica mais leve. E os tratamentos, doutora? Os tratamentos variam de tipo de câncer, então do lugar que mama, colo retal, pulmão, né? E também do que a gente chama de estadiamento. Então, toda vez que esse paciente tem um diagnóstico, a primeira coisa que a gente vai fazer depois da biópsia são exames de varredura do corpo todo para entender, será que esse câncer está localizado naquele lugar ou ele tem alguns outros pontos fora? E aí, a depender desse estadiamento, a gente pode discutir cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou mesmo novas modalidades de tratamento, como imunoterapia, terapia-alvo. Então, tudo isso é muito individualizado. Muito bom. E quanto ao diagnóstico, para a gente considerar ele precoce, tem um tempo certo para isso?
Na verdade, não. Assim, a gente considera diagnóstico precoce quando a doença está localizada naquele órgão, né? Então, um câncer de intestino que estava só no intestino, bem inicial, né? Mesmo alguns tumores de intestino que a gente precise fazer cirurgia seguida de quimioterapia, a gente ainda considera como diagnóstico precoce. Cada tumor tem uma biologia, que a gente chama. Então, tem alguns tumores que podem crescer ao longo de muitos anos, então ele mesmo depois de muitos anos vai ter um diagnóstico precoce, e tumores que crescem ao longo de meses. E aí, mesmo o paciente ficando atento, acaba tendo um diagnóstico mais avançado, mas a gente considera precoce quando é feita a doença localizada. São informações importantes, né? Se você se interessou por essa conversa, por esse assunto, a doutora Aline está no Instagram. Eu vou passar para vocês aqui, vocês podem segui-la e mandar perguntas por lá também, né, doutora? Sim. @DRA, doutoraaline.oncologia, como está aparecendo no vídeo, tá? Ou você pode obter mais informações através do telefone e WhatsApp 45 2101 7700. Doutora, quero te agradecer pelas informações. A gente se coloca à disposição também para campanhas que vocês eventualmente incorporarem aí, né, ou idealizarem, para que a gente possa fazer um mutirão aí de informação, né, com credibilidade, com seriedade sobre o câncer, que é importante. Né? Muito obrigada, Soraya. Acho que é sempre um prazer estar aqui, poder informar a população, e com certeza a gente vai ter projetos futuros por aí. Tá ok, então. A gente vai ficando por aqui. Você já sabe, para se inscrever no nosso canal é muito simples. Vai lá, aciona o sininho para que você também receba os vídeos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida em primeira mão. Até mais!